Bom, então hoje, aula 11, operadores ortogonais. Vamos falar de um tipo de operador que possui uma representação matricial mais simples, além dos autoadjuntos, que vimos na aula passada, né? Então, os operadores autoadjunto são os operadores que possuem representação matricial mais simples, pois são diagonalizáveis, né? Existe uma base composta de autovetores e nessa base os operadores autoadjuntos possuem representação matricial diagonal. E a diagonal de fato são os autovalores, né? Isso foi mostrado na aula passada. Então hoje nós vamos estudar os operadores ortogonais que possuem também uma representação matricial mais simples. Não tão simples quanto a dos operadores autoadjuntos, mas depois dos autoadjuntos, os operadores ortogonais são os que possuem a representação mais simples. Vamos fazer isso em duas partes. Uma primeira parte na aula de hoje e segunda parte na próxima aula. Então, antes de definir os operadores, vamos definir a noção de uma matriz ortogonal. Então, uma matriz A m por n é ortogonal quando A' vezes A é igual à identidade em n. Então aqui a matriz ortogonal é uma matriz M por N, a linha, só lembrando, né, é a transposta de a matriz transposta de A, e aqui IN é a identidade em Rn. Se, né, então observação, se A é uma matriz quadrada, N por N, né, então A é ortogonal, significa que A vezes A' é igual a A' vezes A, que é igual à identidade, o que significa que a transposta é igual à inversa de A. Então, uma matriz quadrada é ortogonal quando ela é invertível e essa matriz transposta é igual a uma matriz inversa. Né? A gente pode até, em termos de matrizes, fazer um diagrama, que esse diagrama está presente no livro. Ele faz um diagrama da seguinte forma, né? Então, se a gente considerar o conjunto das matrizes, só para ter uma visão mais geral, né? Se aqui fosse o conjunto das matrizes, todas as matrizes, tá? E aqui fossem as invertíveis, subconjunto das matrizes, n por n, né? As matrizes quadradas, tá? E aqui tivéssemos as matrizes invertíveis, então as ortogonais é um subconjunto das matrizes invertíveis, que é o que nós estamos interessados aqui, né? No caso de matriz n por n, tá? E ainda as matrizes autoadjunta, né? Que ela é igual à transposta, definimos na aula passada. Tem uma interseção aqui interessante, que são as de fato simétricas, né? O conceito de autoadjunto para matriz é simétrica, né? Matriz simétrica, quando ela é igual à transposta, tá? Então isso é só para dar um diagrama para a gente em termos de matrizes quadradas. Então uma matriz é ortogonal quando a transposta vezes ela é igual à identidade, né? No caso, uma matriz M por N. O que interessa é a seguinte proposição, que a matriz ortogonal e, de certa forma, os operadores ortogonais possuem propriedades muito interessantes, sobretudo propriedades geométricas. Tá? E uma propriedade das matrizes ortogonais é que as colunas são constituídas de vetores ortogonal. Então, se A é uma matriz ortogonal, é equivalente, de fato, né, C e somente C, as colunas de A formam
um conjunto ortogonal. Então, quando que um conjunto é ortogonal, né? Só para lembrar, né? Então, a demonstração eu vou deixar para vocês fazerem os detalhes como exercício. Vou só fazer aqui um esboço, né? Para recuperar algumas ideias. A primeira é que quando que um conjunto, né? Se A é constituído por exemplo, os vetores o1, o 2 até o n, tá? Então, quando que esses vetores, esses conjuntos de vetores são ortogonais? Quando o produto interno deles, 2 a 2, é zero, se eles são distintos. E é 1, produto interno de um vetor por ele mesmo é 1, porque a norma é 1. Então, eles são vetores unitários e 2 a 2 ortogonais. Ortogonal significa que o produto interno é zero. Isso daqui, muitas vezes, tem uma notação delta e j, tá? Para falar que se o i é diferente de j, então é zero. Ou seja, se você pegar dois vetores distintos nesse conjunto, por exemplo, o 1 e o 2, e fazer o produto interno dos dois é zero. E se o i é igual ao j, então o produto interno é 1. Consequentemente, a norma desse vetor é 1. Então, se você fizer o produto interno de 1 por 1, o resultado é 1. O 2 por 2 é 1. Então, o produto interno de elementos diferentes é 0 e iguais 1. Então, isso quer ser um conjunto ortogonal. Tá? Para verificar essa questão, você pode, por exemplo, vou deixar para vocês fazerem os detalhes dessa proposição da demonstração, mas basta que você olhe, por exemplo, suponha que vou fazer um esboço da ida. Suponha que a matriz é ortogonal, né? Então, você vai multiplicar a matriz A pela a transposta por A, né? Então, por exemplo, se você olhar em uma linha aqui, né? Então aqui você vai ter, por exemplo, o valor A, K, I. Se você olhar na iésima linha e na K coluna, fixa a linha I, né? Tá? Então o K que é o que está variando aqui, fixa a coluna I e o K vai variando aqui nessa linha, né? Tá? Então você vai multiplicar por um elemento aqui, por exemplo, só que esse elemento é o elemento AKJ. Tá? Constituído pelos mesmos elementos, você só está trocando linha por coluna. Então, ao fazer essa multiplicação, você vai obter um produto do tipo AKI, AKJ. O I e o J fixo, então o I aqui é a linha, e o I aqui é a linha, e o J é a coluna. Tá? Então, o K vai de 1 até M. Tá? E isso daqui é igual a o I, o J, que sendo ortogonal é delta IJ, tá? E o que é delta IJ? Isso daqui teria que dar a matriz identidade, né? 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 por aqui. Então, ao fazer isso daqui, isso vai dar o delta IJ. Se você tiver pegando os elementos da mesma linha e da mesma coluna, né, do mesmo vetor, o I e o J, o I e o I, isso vai dar 1. O I e o J distintos dá 0. Tá? Então, vou deixar para vocês refletirem sobre essa demonstração. Então, uma matriz é ortogonal se as colunas formam um vetor, um conjunto, né, de vetores ortogonais. Então, exemplos. O primeiro exemplo, por exemplo, a matriz A, dada por cosseno θ, menos seno θ, seno θ, cosseno θ, para qualquer θ fixado. Tá? Como é que a gente vê que ela é ortogonal?
Bom, multiplicamos ela pela transposta. Então vamos pegar a matriz cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ. Vou multiplicar pela transposta. O que é a transposta? A linha vira coluna. Então isso fica cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Isso daqui é igual. Se você fizer as contas aqui, ó, multiplicar aqui vai ficar cosseno ao quadrado, menos e menos mais, seno ao quadrado. Então aqui de θ. Então seno ao quadrado mais cosseno θ, 1. Aqui você vai ter seno, cosseno, seno, menos seno, cosseno, que vai dar 0. Da mesma forma aqui, e aqui também seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. Então, multipliquei a matriz A pela transposta e deu a identidade. Então, mostramos que essa matriz é ortogonal em R2, né? Vou deixar para você verificar como exercício que, por exemplo, né, a matriz agora em R3, cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Verificar que essa daqui é uma matriz ortogonal. Mais um outro para você verificar que é ortogonal. A matriz menos 1/3, 2/3, 2/3, 2/3, menos 1/3, 2/3 aqui, 2/3, 2/3, menos 1/3. Também é uma matriz ortogonal. Multiplica pela inversa, pela transposta, e vê que dá a identidade. E no caso aqui, né, como nós estamos no matriz n por n, uma matriz quadrada, essa transposta também é inversa. Tá? Vou deixar mais aqui um exercício para você pensar que a matriz de mudança de base entre bases ortogonais é ortogonal. E aqui que vem a motivação, né, do nome ortogonal. Então, se você tem bases ortogonais, um operador linear, né, a representação matricial de um operador linear em função dessas matrizes ortogonal é uma matriz ortogonal. Como é que prova isso? Escreve a matriz do... Escreve a matriz, toma bases do espaço U, espaço V, escreve em função dessa base, usa que ela é ortogonal, você vai ver que a matriz também fica ortogonal. Então, essas são propriedades mais básicas de matrizes ortogonais. Então, eu vou deixar para você verificar essa daqui e se familiarizar um pouco, até com o intuito de se familiarizar um pouco com as matrizes ortogonais. Então, o que vale ressaltar é que uma matriz é ortogonal quando as colunas constituem um conjunto ortogonal. Conjunto de vetores agora, né? Tá? Bom, e quando um operador é ortogonal? Um operador é ortogonal, tá? Quando escrito em matrizes ortogonal, a matriz desse operador é ortogonal. O que acabamos de discutir aqui nesse exercício que eu propus para vocês, o que é a matriz de mudança de base? É a matriz da transformação e identidade, né? E
Então, esse exercício é um caso, basicamente, é o que dá indícios da nossa definição, né? Só que um operador ortogonal tem tantas propriedades interessantes que nós vamos de fato defini-los através do seguinte teorema. Vamos provar um teorema e vamos definir que um operador é ortogonal quando satisfaz uma e, consequentemente, todas as condições do teorema. Quer ver? Vou enunciar o teorema. Então, consideramos T de U em V uma transformação linear, ok? U e V, como já é de costume nessa parte do curso, né? É um espaço vetorial, são espaços vetoriais com produto interno, ok? E dimensão finita sempre, né? Nesse curso a dimensão é sempre finita. E as seguintes afirmações são equivalentes. Vamos lá, então são todas as propriedades que um operador ortogonal satisfaz. Primeira, o operador T preserva a norma. Como assim? O espaço tem um produto interno, logo tem uma norma, né, que é dado pelo produto interno. E ele preserva a norma no sentido que T de V é igual à norma de V para todo V pertencente a U. Tá? E aqui nós estamos usando essa barrinha para representar a norma tanto em U quanto em V. Ou seja, essa propriedade está dizendo que, conjuntamente com a segunda, né, que é basicamente a mesma, só com uma observaçãozinha, é que T preserva a distância. Ou seja, T de U menos T de V é igual a U menos V, para todo UV pertencente a U. Então, o que essas duas propriedades estão dizendo? É que um operador ortogonal entre dois espaços vetoriais, ele mantém toda a geometria do espaço. Então, a distância entre pontos de um espaço vetorial não altera quando você aplica um operador. O que com transformação linear faz, né? Ela leva... eu estou falando do operador, mas nesse caso aqui é a transformação linear, né? O que a transformação linear faz? O operador quando é no espaço nele mesmo, né? O que a transformação linear faz? Ela pega elementos de um espaço vetorial e leva em outro espaço vetorial. Tá? E quando o seu operador é ortogonal, quando essa transformação é ortogonal, as distâncias do primeiro espaço são mantidas através quando aplica a transformação. Então nós vamos para o outro espaço, preservando todas as distâncias entre os pontos. É como se você, então, em termos de figura, se você tem uma figura geométrica num espaço, quando você aplica a transformação ortogonal, essa figura se mantém no outro espaço. Todas as distâncias entre esses pontos é preservado. Tá? Essa é a principal característica do operador ortogonal. Terceira é que preserva o produto interno. No sentido que se você fizer o produto interno de T de U por T de V, isso aqui é igual ao produto interno de UV. Para todo UV pertencente a U. E aqui eu estou usando o mesmo símbolo para produto interno no espaço U e também para o produto interno no espaço V. 4. T vezes a adjunto é igual à identidade. Essa aqui é a identidade em U. 5. A matriz de T relativa a qualquer
par de bases ortogonais é ortogonal. Seis, tá? A matriz de T relativa a um certo par de bases ortogonais é ortogonal. Então, se é relativa a qualquer par de bases ortogonal, é ortogonal. O 6 está dizendo que basta que verifique para um certo par de bases ortogonal. Tá? 7. T transforma uma base ortogonal de U em um conjunto ortogonal de V. Não estou afirmando que é uma base porque de V, porque os espaços são diferentes, né? A dimensão pode ser diferente de U e V, né? Se a dimensão de U e V é a mesma, então T eleva a base ortogonal em base ortogonal. 8 transforma uma base, então transforma toda a base. T transforma toda a base ortogonal de U em um conjunto ortogonal de V. Então essas são as propriedades, né? O que o teorema está afirmando, e nós vamos demonstrar, é que essas propriedades são equivalentes. No sentido de que se vale uma propriedade dessa, então vale todas as outras. Tá? Então nós temos que provar que 1 implica 2, que 2 implica 3, que implica 4, implica 5, implica 6, implica 7 e o 8 implica 1. Então todas essas propriedades são equivalentes. Se vale uma, vale todas. Então nós vamos definir, já posso até definir aqui antes mesmo de demonstrar o teorema, tá? É que um operador é ortogonal. Então, um operador é uma transformação linear, né? Uma transformação linear T de U em V é ortogonal. Hoje eu estou falando operador, né? Demais. Operador é quando o V é igual a U, tá? Então ela é ortogonal quando satisfaz uma e portanto todas as propriedades do teorema acima, tá? Então pode ser que você abra um livro e ele fala, olha, o operador T, a transformação T é ortogonal quando ela transforma uma base ortogonal de U em um conjunto ortogonal de V. O operador é ortogonal quando preserva produto interno, ortogonal quando preserva a distância, quando ele vezes o adjunto é igual à identidade, tá? No caso de U diferente de V, tem que encaixar certinho ali a dimensão, né? Então, olha o quanto de propriedade tem um operador ortogonal. Vamos então demonstrar o teorema. Vamos fazer então essa ordem de demonstração. Tá? Vamos, por exemplo, 1 implica 2. E aí eu vou relembrando que é 1 e 2, já que saiu da tela, né? Então, 1 significa que T de V é igual a V. E nós queremos mostrar, então, que T de U menos T de V é igual a U menos V, porque ele preserva essa distância. Ora, mas T é linear, então eu posso escrever T de U menos V. Então agora por hipótese, T de U menos V é igual a U menos V.
Pronto, então 1 implica 2. Se ele preserva a norma, então ele preserva também a distância. 2 implica 3. Se ele preserva a distância, então ele preserva o produto interno. Então eu tenho que fazer o produto interno de A de U por V, por A de U por A de V, de fato. E no final eu quero concluir que isso é igual ao produto interno de U por V. Tá? Bom, para fazer isso aqui, tem uma propriedade bem interessante que a gente usa no espaço com produto interno, vou colocar aqui no cantinho, que é desenvolver o quadrado, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui o V, vou pegar aqui a norma de U menos V ao quadrado. Isso daqui, por definição, é o produto interno de U menos V por U menos V. Nós vamos usar uma igualdade desse tipo aqui. Mas isso é igual, se você usar agora a linearidade aqui do produto interno, isso vai ficar produto interno de U por U. Produto interno de U por U é a norma de U ao quadrado. Mais produto interno de U menos, né, produto interno de U por V. E aí você vai fazer a outra parte, vai ficar menos produto interno de V por U. E como o produto interno é simétrico, né, nós estamos no caso real, então isso vai ficar UV menos 2 vezes UV. Mais agora o produto interno de V por V. Eu estou desenvolvendo a linearidade aqui. Tá? Isso aqui implica então que o produto interno de U por V é igual a meio, passando 2, de U ao quadrado em norma, V ao quadrado, a norma de V ao quadrado, menos U menos V ao quadrado. Essa identidade que vai ser útil aqui pra gente. Então isso aqui vai ser igual, usando aquela identidade agora com A de U e A de V, vai ser igual a meio da norma de A de U ao quadrado, mais a norma de A de V ao quadrado, menos A de U menos A de V ao quadrado. Agora eu uso os dois itens anteriores, né? Então isso aqui fica meio de A de U ao quadrado. A de U é U, igual a U, já que A é A não T, né? Estou confundindo o operador com a matriz, desculpe. Onde está aqui é T. Então fica T de U, T de V. Fica T de U ao quadrado mais T de V ao quadrado menos T de U menos T de V. Tá. Então fica U aqui, usando a propriedade anterior, né? Mais V menos U menos V. E usando novamente essa igualdade, isso daqui é igual a produto interno de U por V. E era o que a gente queria demonstrar, né? Que o operador preserva o produto interno se ele preserva a distância. Se ele preserva o produto interno, vamos mostrar que ele vezes o adjunto é igual à identidade. Tá? Então, vou começar com o V, produto interno, mas ele preserva o produto interno. Então, isso daqui é igual a T de U, T de V. E o adjunto tem a propriedade que T estrela T de U V. Tá? Isso aqui vale para todo o V. Ora, então aqui temos T e aqui a identidade. Então temos que a identidade é igual a T estrela vezes T. Identidade em U, né? É o que a gente queria provar, já que essa igualdade vale para todo o V em U. Bom, se vale então T estrela vezes T igual a identidade, vamos mostrar então 4 agora implica 5. Vamos mostrar então que a matriz de T relativa a qualquer base ortogonal é uma matriz ortogonal. Tá? Ora, esse não tem muito o que fazer, né? Porque, ó,
A é igual a, a matriz de T, né? Nas bases, em bases ortogonais, né? Em bases ortogonais. A linha é a matriz de T estrela, também em bases ortogonais. Ora, então, isso daqui significa o quê? Que T, a nossa hipótese, né, é que T vezes estrela vezes T é igual a identidade. Então, T tem matriz A, o T estrela tem matriz A', T tem matriz A. Então, isso aqui vai ser igual a identidade, o que significa que A é ortogonal, né? A gente acaba confundindo o operador com a matriz, né? 5 implica 6 é imediato, porque o 5 fala assim, né? A é matriz de T relativa a qualquer par de bases ortonormais é uma matriz ortogonal. Então, a matriz de T relativa a qualquer par de base ortogonal é ortogonal. O 6 fala a matriz de T relativa a um certo par. Se é relativa a qualquer, então é relativa a um certo par de base ortogonal, né? Então, 6 implica 5 implica 6 é imediato, né? Vamos ver então 6 implica 7. Nós temos que mostrar que T transforma a base ortonormal num conjunto ortogonormal. Tá? Ora, então vamos fazer isso então. Então, ó, T transforma uma base, então vamos pegar B, B1 igual a 1 até o N, uma base ortogonal de U, tá? Vamos também pegar B2 igual a V1 até Vm. Vou colocar M porque eu não sei se a dimensão é a mesma, né? Não precisa ser a mesma. V1 até Vm, uma base ortogonal de V. A nossa hipótese é que em relação a essa base ortogonal, né, a transformação, a matriz de T, né, nessas bases aqui, vamos chamar essa matriz de A e J, é ortogonal. Essa é a nossa hipótese. O que nós temos que mostrar? Nós temos que mostrar que o A, ou na verdade o T de 1 até o N, é um conjunto ortogonal. Tá? Mas o T de 1, vou fazer assim, vou fixado 1, fixado I e fixado J. Porque eu tenho que fazer T de U, produto interno com T de J. T de U I, produto interno com T de UJ. Então vamos tentar entender isso aqui. Eu só posso usar a representação matricial, né? Então, em relação à representação matricial, isso vai ser um A. Como o I está fixado, então eu vou variar o primeiro. A, K, I. Aí o elemento da aí eu vou escrever ele em função da base ortogonal de V. VK. Isso a soma, né? Combinação linear aqui. K de 1 até M. Da mesma forma, o J. A, KJ, VJ. Eu estou escrevendo o T de UI, o T de cada elemento dessa base aqui cai lá em V. E V tem a base ortogonal B. Tá? Então, feito isso, agora basta a gente fazer o produto interno T de UI por T de UJ. Eu tenho que escrever genérico UJ porque a minha lista é 1, o 2, o 3, o 4 até o N, né? Então, eu estou fazendo genérico e o J está variando entre de 1 até N. Ora, mas isso aqui é igual então, já que é um espaço com produto interno e as bases são ortogonal, essa aqui é a hipótese interessante, né? Já que a base é ortogonal, o que é o produto interno desses dois vetores? É soma dos coeficientes aqui, né? Ó. A,
KI, A, KJ. Quem está variando é o K. Tá? Que são de fato os coeficientes da matriz A, que é ortogonal. Então isso aqui dá o delta IJ, né? Ou seja, é 1 se o I é igual a J e é 0 se o I é diferente de J. É exatamente falar que isso daqui, ó, é exatamente falar que o conjunto T de U1 até T de UN é um conjunto ortogonal em V, né? Ok? Então, de fato, ele leva um conjunto, uma base ortogonal num conjunto ortogonal. Vamos, 7 implica 8. Temos que provar que se transforma uma certa base, então transforma toda a base. Então olha a riqueza, né? Nós fizemos uma espécie de transforma todas, depois transforma uma, depois transforma uma certa e transforma toda agora, né? Ou seja, em relação à matriz T, então, a representação de T, né? Em relação a qualquer base ortogonal é uma matriz ortogonal. A representação matricial de T em relação a uma certa é uma matriz ortogonal. Essa é a parte óbvia, né? Mas a partir disso a gente conclui que T transforma base ortogonal num conjunto ortogonal. Agora a gente vai além, fala que é toda base ortogonal num conjunto ortogonal. Tá? Então vamos considerar isso aí. Então seja W1, W2 até Wn uma base ortogonal de U. Eu vou usar a mesma notação que nós estávamos usando em cima, tá? Já que a hipótese é o que está em cima. Bom, o Wi pertence a U. O WJ também pertence a U. Tá? Então eu vou escrever eles, de novo, eu vou usar a mesma ideia, né? Eu tenho que mostrar que a imagem deles, o T deles é um conjunto ortogonal. Tem que fazer o T de U1, T de UI e T de UJ. Por isso que eu estou então aqui, IJ fixados. Tá? O WI pertence a U. Então eu vou escrever ele em função da base U1, que é essa base do item anterior. Tá? Vou usar as ideias do item anterior. Então, em relação a essa base, eu vou usar, por exemplo, ele é uma combinação linear. Vou usar aqui os PK e o K. O K vai de 1 até N agora. O WJ a mesma coisa, né? K vai de 1 até N, só que agora o índice é J. PKJ, o J. Ok? E da discussão anterior, eu tô, em vez de eu colocar o A, K e J, eu estou colocando o P só. Tá? E essa P e J formam uma matriz ortogonal, por hipótese, tá? Pela discussão anterior. Olha, agora eu aplico T. Se eu aplicar T de WI, pela linearidade, isso vai ser soma, que o K vai de 1 até N, do P, K, I, T de o K. O T de WJ vai ser igual a soma, K vai de 1 até N, do PKJ, T, o J. Apliquei o T aqui nessa igualdade. Tá? Isso implica, então, se eu fizer o produto interno TWI, TWJ, isso vai ficar igual a soma. Agora aqui tem que ter um pouquinho de usar o fato de que PK e PKJ é ortogonal, porque a princípio teríamos dois somatórios. Teria um somatório para esse daqui e um somatório para esse aqui. Mas, como a matriz é ortogonal, o I e o J, né? O que vai ficar? Eles só vão existir quando os itens, os índices forem iguais. Então eu posso usar o mesmo índice, só um contador, porque caso contrário, se eu usasse o outro contador, onde eles forem diferentes, ele vai dar zero. Então isso fica P, K, I,
PKJ eu estou usando o fato de que o U é ortogonal, tá? Agora eu uso o fato de que a matriz P e J é ortogonal. Isso é o delta IJ. Tá? Qual que é a conclusão disso aqui? É que o TW1, TW2 até o TWN é um conjunto ortogonal. Embora a notação é um pouco carregada, a demonstração, as ideias são bem simples, né? De alcançá-las, né? Vamos então provar que 8 implica 1. É a única que está faltando aqui. Vamos então fazer esse. Isso que nós acabamos de ver aqui, né? Então, se vale isso que nós acabamos de ver, ou seja, se T transforma toda a base ortogonal de U num conjunto ortonormal de V, vamos mostrar então que ele preserva a norma, tá? Bom, o que a gente faz então? Olha, vamos escrever então, seja U pertencente a U, né? Eu preciso calcular a norma do U e a norma do T de U. Para isso eu escrevo U em função da base. Ou seja, eu escrevo U como sendo alfa 1 U1 mais alfa N UN, e o U1 até o N é base ortonormal de U. Ok? Então o que é a norma? A norma de U no espaço com produto interno é fazer, vou colocar um quadradinho aqui só para facilitar a conta, não ter que tirar uma raiz, é alfa 1 ao quadrado mais até alfa n ao quadrado. Da mesma forma, o T de U é igual a alfa 1 T de U1, usando a linearidade, mais alfa n T de UN. E agora eu calculo a norma do T de U. Vou pôr um quadradinho só para ajudar. Mesma coisa, porque por hipótese, o que acontece? Por hipótese, o T de U1 até o T de UN é um conjunto ortonormal. Tá? Então como é que fica isso daqui? Isso daqui vai ficar, ó, também os coeficientes, né, ó. Vou colocar assim, ó, soma, e vai de 1 até n, do alfa i t de ui ao quadrado. Isso fica igual a soma, porque agora como o t de ui é ortogonal, ele só vai existir quando não. Como o t de ui é ortogonal, essa norma, né, fica a soma dos alfa i ao quadrado, que é exatamente igual à norma de u ao quadrado. Ou seja, T de U em norma é igual à norma de U. Resumindo, T preserva a distância. Então fechamos aí o ciclo da demonstração, né? Um operador ortogonal satisfaz então essas 8 propriedades que são basicamente propriedades bem práticas, né? Bem geométricas, né? Preserva a norma, distância, produto interno. No caso, se você tiver um operador linear, a inversa é adjunta, tá? E leva conjuntos ortogonais. No caso de um operador linear, toda essa discussão aqui está falando que o T transforma base ortogonal em base ortogonal. Olha que propriedade interessante.
Esse T preserva basicamente todas as distâncias todas as figuras, toda a geometria que provavelmente existe no espaço com produto interno. Ok? Bom, na aula que vem nós vamos discutir mais coisas sobre os operadores ortogonais. É o que eu quero garantir é fazer um teorema espectral, né? Dizer que a representação matricial de T em relação T possui uma representação matricial simples em relação uma base constituída por autovetores. Tá? E vai ser a mais simples possível depois do autoadjunto. Ok? Bom, então, por hoje é isso. Até a próxima aula.